Hoje a gente vai falar da maneira com que Moisés lida com os midianitas e disso, como sempre, tirar algumas lições para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 96 e 97 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, na porção de Balak, a gente vê como o rei Balak, que é um rei moabita, ataca Israel, e para isso ele usa a ajuda dos midianitas, porque o Bilam, que ele chama, o Balaão que ele chama, é midianita. Bom, então o Zohar começa a entender, ou explicar para nós, como é que vai funcionar essa relação entre o povo de Israel e esses dois povos, tá? Os moabitas e os midianitas, e em especial o que acontece com Moisés e os midianitas. Por que Moisés? Lembrando um pouquinho dos vídeos anteriores da semana, caso você não tenha visto. Primeiro, que os midianitas foram os que tiveram a ideia de focar em Moisés como alvo do seu ataque, Então eles falaram o seguinte: os moabitas queriam atacar Israel como um todo. Quando o rei Balak vai consultar os midianitas falam: vamos focar em Moisés, que é o líder, tá? E depois a gente viu que Moisés representa um masculino retificado, como a gente viu no vídeo de ontem, Um masculino que não sucumbe às seduções, aos atalhos, que acabam te levando para coisas ruins. Então agora a gente vai ver o que Moisés responde, como esse masculino retificado e que foi atacado, como é que ele responde aos midianitas. Bom, e o Zohar traz para nós um versículo de Números 31, 2, que eu já vou ler aqui traduzido, diz o seguinte: vingue, Deus fala para Moisés, vingue os filhos de Israel pelos midianitas, e depois você se juntará ao teu povo. Bom, essa expressão final, você se juntará ao teu povo, é uma expressão bíblica para quando alguém vai morrer, Muitas vezes Deus aparece para um personagem e fala isso: você está indo embora, você vai se juntar ao teu povo. Então, o que Deus está dizendo? O último ato que você vai fazer é se vingar do povo de Israel, ou pelo povo de Israel, dos midianitas, e depois disso você vai morrer. Aí a pergunta é: por que Moisés não pôde fazer essa vingança antes, já no momento ali que, por exemplo, o Bilam começou a amaldiçoar o povo de Israel? Ou depois, quando vieram as mulheres e causaram a pandemia, E aí a questão que a gente aprende aqui do Zohar é o seguinte: existe um momento propício para cada coisa. Em português, em especial, a gente tem aquele provérbio, aquele ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. É um pouco disso que o Zohar está ensinando. Se você é a figura de Moisés, esse masculino retificado, você tem que saber que não é a qualquer momento que vale a pena você responder a um insulto. Na verdade, às vezes não vale a pena responder a um insulto. E às vezes vale a pena responder, mas não no momento. Você tem que esperar o momento correto. É o que em inglês chama de timing, Você tem que ter o timing do negócio. E em especial, aqui a gente vê como Deus aparece para Moisés e fala: agora é o momento de você fazer isso, e depois você vai embora. Então aparece aqui a ideia de que existe também um timing divino. Uma coisa é você tentar fazer o timing por você, baseado, vamos chamar o que a Kabbalah chama de ego, No seu ego. Outra coisa é você tentar fazer um timing baseado no tempo de Deus e saber que existe um tempo do universo para as coisas acontecerem. E não tentar atropelar, Não tentar pôr a carroça na frente dos bois, como se fala em português. Você sabia que existe um momento certo para agir. Espera, E aquela ideia que a gente às vezes fala: a justiça às vezes pode tardar, mas ela acontece, Pelo menos a justiça espiritual. Ela tarda, mas não falha. Então, não às vezes no momento eu vou ver: o midianita me atacou, eu vou atacar. Não, calma. Às vezes você tem que esperar, processa, bola um plano, veja quando é o momento correto e aí você faz, tá? Então, além disso tudo, da ideia de timing divino, timing humano, esperar, vingança, prato frio, tem aqui claramente também o Zohar vai mostrar para nós um ensinamento quanto à necessidade de você encerrar certas coisas, Quando Moisés, antes de ir embora, o último ato dele, mais importante, você poderia imaginar, geralmente você deixa para o fim da vida, as coisas mais importantes. Quando o último ato dele é se vingar dos midianitas, a questão é não deixar as coisas em aberto. Muitas vezes a gente vai ao longo da vida fazendo isso, A gente abre abas na nossa vida, que nem as abas de um navegador, E vai deixando as coisas em aberto e vai largando pelo caminho. A Kabbalah diz que isso não é muito legal. É legal a gente dar um encerramento para as coisas.
nem que seja um encerramento negativo. Por exemplo, para falar, sei lá, vamos supor que você criou um projeto com alguém, tá? E aí o projeto não deu certo. Senta com a pessoa e fala, ó, vamos encerrar o projeto, não quero mais, não deu, né? Mas às vezes a gente não faz isso, né? A gente vai empurrando, a gente não toca mais no assunto, a gente deixa pra lá, a gente varre pra baixo do tapete, e essa energia ela fica pendente, vai dizer a Kabbalah. Então é legal, antes da gente ir embora, resolver essas pendências. É isso que Moisés também está fazendo, tá? Agora, só uma última pergunta, e que também vai estar ligada a essa questão do tempo, né? Você poderia perguntar assim, tá, mas por que Deus aparece e fala para Moisés se vingar dos midianitas, que é o Bilam e o seu povo, e não se vinga dos moabitas, que é o rei Balaque, o principal, né? Que foi o mentor da ideia lá de atacar Israel. Então você poderia falar, nesse versículo Deus falou para Moisés vingar só os midianitas. E aí, como eu disse, tem também uma questão de timing. O Zohar explica que os moabitas não vão ser vingados nesse momento, não vai se fazer a vingança com eles nesse momento, porque lá na frente vai precisar surgir duas pessoas muito importantes do povo de Moab, Naomi e Ruth, né? E que depois vão poder gerar, inclusive, o rei Davi, a casa messiânica de Israel, a linha messiânica de Israel. Então, se agora os moabitas fossem vingados, ia atrapalhar o plano divino. Então, de novo, a ideia de que você tem que esperar o momento certo, né? Não é só porque alguém te atacou que você já precisa revidar e atacar. Às vezes o melhor e o mais sábio é para, não faz nada, deixa o tempo passar e, se for o caso, você ataca no momento oportuno. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.